Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde, alegria, vitória, prosperidade para você. Que gostoso, que maravilha! Mais uma semana que vamos passar juntos aqui, trazendo sempre uma palavra de fé, uma palavra inspirada pelo poder de Deus e também as nossas pérolas de sabedoria. Que tenhamos uma semana de grande colheita de bênção, de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira. Se você quer me seguir no meu Instagram, é @PREdsonNogueira. PR Edson Nogueira, ou o Instagram do nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, tá bom? Vamos então direto para a palavra e no final a oração com todos vocês. A pergunta é o seguinte, minha gente: como que está aí a sua ideia, as suas ideias? Você tem tido boas ideias? Você tem tido ideias que te aproximam mais de Deus? Você tem tido ideias que realmente estão alinhadas com a palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso justamente em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler do 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Interessante, amados, que foi justamente o campo de batalha na mente que Satanás então derrotou o casal Adão e Eva. E observando, estudando essa história, essa conhecida história da queda do homem, você vai perceber, ou a gente percebe, estratégias que o diabo usa até hoje para manter o ser humano preso a uma vida de derrota. Observe que Satanás atacou a mente de Eva, falando por meio da serpente. Ele cravou uma das suas setas inflamadas, pensamentos de dúvida na cabeça da mulher. Foi um pensamento de dúvida. Ele sabia que Deus havia ordenado a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas semeou a dúvida no coração de Eva. Queria que ela questionasse a palavra de Deus. Hoje, meus amados, é a mesma coisa. A estratégia do inimigo é exatamente a mesma coisa. Quando um cristão recebe a palavra de Deus, relativa, por exemplo, à cura divina, ou seja, a cura física, o que acontece? Satanás, ele bombardeia a sua mente com os dardos inflamados da dúvida e da incredulidade. Duas coisas interessantes aqui: a dúvida e da incredulidade. Qual que é o objetivo? É justamente para a pessoa questionar a palavra de Deus, o que torna ineficaz em sua vida. Então é muito importante esta palavra aqui para você se cuidar. Por isso que no início eu falei, como é que estão as suas ideias? Por quê? Porque ideias
Tem muitas boas ideias que vêm à nossa mente, que são ideias que Deus pode te dar uma excelente ideia para negócios, uma excelente ideia para bons relacionamentos, né? Mas o inimigo tem a sua astúcia também. Quando é uma ideia do inimigo, vem contra um princípio da palavra de Deus. Quando é uma ideia de Deus, geralmente vai estar aliada à sua palavra. Entendeu? A diferença entre uma ideia que vem de Deus e uma ideia do maligno. Então a gente percebe aqui que o primeiro erro que Eva cometeu e que a levou ao pecado foi justamente dar ouvidos a Satanás. Então você tem que tomar cuidado para não ficar dando ouvido às ideias malignas, entendeu? Ou seja, ele mentiu para Eva. Satanás mentiu para Eva e ele contradisse a palavra de Deus. A Bíblia fala o quê? Que ele garantiu-lhe que ela não morreria se comesse do fruto proibido. Ou seja, a Eva acreditou na lábia, né, de Satanás. Então a Eva não apenas ouviu Satanás, conversou com ele também. Ela ainda dialogou com ele. Então, meu amado, uma dica aqui: cuidado com a ideia que é maligna e muito menos com o diálogo com coisas malignas. Temos que ser prudentes, não é? Então, a Eva sabia o que Deus lhes havia ordenado. Ela sabia, concernente ao fruto proibido. Sabia que Deus lhes advertira que se ela e Adão comessem daquele fruto, morreriam. Então ela sabia disso. Contudo, o que a gente percebe? Em vez de rejeitar as mentiras de Satanás, ela o que fez? Ela preferiu dar ouvidos. Então é isso que nós temos que tomar cuidado na presente era que estamos vivendo, nesse momento. O ataque maligno tem sido muito forte contra as pessoas, as famílias, e o inimigo ele tem uma artimanha, que é uma artimanha, uma astúcia, né? Então ele vem, ele não vem como um espantalho. Às vezes ele vem com palavras bonitas, com palavras assim bem sofisticadas, filosofias esquisitas, né? Então a gente tem que ficar conectado com o Espírito Santo de Deus para não sermos também enganados e ficar com um diálogo aí com o inimigo. Você está entendendo? Agora entenda isso aqui: milhares de cristãos hoje vivem derrotados justamente porque dão ouvido às mentiras de Satanás. Jesus disse que Satanás ele é mentiroso e pai da mentira. Então a onda de mentira no mundo aumentou muito, né? E está aumentando no Brasil também. A verdade é essa, né? O diabo, Satanás, ele tem a sua astúcia. Então, meu querido e minha querida, preste atenção nisso aqui, que é muito importante isso aqui. Em vez de reconhecer Satanás como mentiroso e rejeitar as suas mentiras, prefere escutá-las. Tem muita gente assim. Parece que está negociando com o diabo, né? Fazendo negócio com Satanás. Tem muita gente assim. Então, eu tenho que dar ouvido à voz de Deus, ok? Argumentam com o inimigo a exemplo de Eva, né? Ou seja, absorvem as ideias dele e caem em sua armadilha. Então, para obter vitória constante sobre Satanás, você que está me ouvindo agora, você precisa discernir a voz dele e rejeitar o seu ardil. Se você parar para escutá-lo, como fez Eva, você vai acabar tendo acesso, ou melhor dizendo, ele, né, o diabo vai ter acesso à sua mente e o levará à derrota. Porque ele tem astúcia, né? Ele sabe a Bíblia mais que a gente. Você está entendendo? Mas ele não se converte, não tem jeito para ele, né? Satanás está condenado ao fogo eterno. Você está entendendo? Então ele tem essa astúcia. E o ataque é na nossa mente. De repente você está enfrentando uma enfermidade, nós vamos orar por cura, mas o inimigo sopra. Você não vai ser curado. O teu caso não tem mais jeito. Às vezes uma questão familiar, né? Talvez casamento, uma turbulência no casamento, ele vem flertar sua mente. O teu marido não te ama mais, coisas desse tipo. Então, se você der brecha, a tua mente será contaminada. Então você tem que saber discernir a voz dele, do inimigo. Agora, para discernir a voz de Satanás, você deve o quê? Conhecer a palavra de Deus e saber como o inimigo ataca. Esses dias eu fiz uma live no nosso Instagram e foi muito bom, uma live de quase 1 hora.
e várias pessoas participando, e uma delas, né, não vou dar nome aqui, mas é do Rio Grande do Norte, inclusive, e deve estar me ouvindo nesse momento, porque ela nos ouve nossos podcasts pelas plataformas digitais, então, e provavelmente às vezes ela está até me ouvindo. E ela relatou justamente, aliás, ela fez um depoimento muito lindo e postou no Instagram ali, do Agindo Deus Quem Impedirá, justamente testemunhando que quando ela precisava ouvir uma palavra de Deus para a vida dela, para o seu casamento, ela nos descobriu, justamente acho que no Spotify, ela começou a nos ouvir. E ela relatou, ela escreveu, dizendo que o casamento dela melhorou, mudou, vamos assim dizer, como da água para o vinho, né? Ou seja, ela foi mais abençoada e ela está nos ouvindo. Por quê? O poder da palavra. Então, para você discernir a voz de Satanás, você deve conhecer a palavra de Deus e saber como o inimigo ataca. É o que a gente está ensinando aqui, né? Essas pérolas de sabedoria é para isso, para você ter sabedoria na palavra de Deus e vencer o inimigo e não negociar com as forças do mal, tá certo? E é interessante o seguinte, amados, que é chegado o tempo em que o povo de Deus precisa estreitar ao máximo possível o seu relacionamento com Cristo, de modo que conheça a sua voz. Caso contrário, será enganado por falsos mestres e falsos profetas vindo a desviar-se. Você está entendendo? Então, quando vierem à sua mente pensamentos que o impeçam de fazer a vontade de Deus, que o tentem pecar, sair do caminho de Jesus, reconheça-os como de Satanás, o tentador, e rejeite-os imediatamente. É aquilo que eu falei agora há pouco, eu vou repetir. Há uma diferença de ideias de Deus. Quando Deus te dá uma ideia maravilhosa, né, vai estar alinhado à palavra dele. Quando é uma ideia do mal, está totalmente fora da palavra de Deus. Entendeu? Então a conclusão é o seguinte: todo desejo ou pensamento que se oponha à palavra de Deus deve ser considerado o quê? A voz do estranho, do intruso. Então, sempre que uma ideia o fizer duvidar da palavra de Deus ou de suas promessas, reconheça-o como proveniente de Satanás. Recuse-se a ouvir as suas mentiras, rejeite-as no momento em que entrarem em sua mente, em nome de Jesus, e seja impactado pelo poder de Deus. E eu quero encerrar com João, capítulo 10, do 3 ao 5. João 10, do 3 ao 5 diz assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Isso aqui está falando de Jesus, o nosso pastor. Siga a Jesus, siga a sua palavra e seja feliz. Deus amado e Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer por estar iniciando no nosso podcast e pelas emissoras de rádio também, uma nova semana, Senhor, e já trazendo uma palavra muito maravilhosa. Blinda, Senhor, a minha mente e a mente de todos que nos ouvem neste momento. Coloca uma blindagem espiritual, uma roupagem espiritual, para que o inimigo, nosso adversário, não nos acerte. Quando ele vier com as suas setas malignas, que a nossa mente seja blindada com o poder do Espírito Santo e o poder da tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa. Senhor, abençoa cada família, cada pessoa que me ouve agora. Toca em cada vida, Pai, curando os enfermos, libertando os cativos e renovando as forças de cada um, Pai. Levanta o caído e o abatido e tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus. Abençoa aqueles que são colaboradores financeiros do nosso ministério, aqueles que ofertam, contribuem, aqueles que estão plantando ou vão plantar a partir de hoje uma semente especial para abençoar o nosso ministério, para que possamos prosseguir nessa jornada até a volta de Jesus. Libera uma unção de grande bênção e prosperidade também na área econômica e financeira de todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.